Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Guilherme. Eu sou advogado, fui aprovado no concurso da Defensoria Pública do Estado do Acre e estou aqui a pedido do Jus Impacto para comentar a nossa querida prova de Direito Administrativo do concurso da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, banca organizadora FGV, que ocorreu no último fim de semana. Veja, foi uma prova muito complexa e, especificamente em direito administrativo, causou certa revolta pelo nível, de dificuldade. A questão, e eu preciso tocar no elefante da sala, é, antes de começar essa correção aqui. A dificuldade dessa prova de direito administrativo ela não residia na profundidade dos temas. Todas as questões, e vocês vão ver aqui, são resolvidas pela mera leitura da letra da lei seca. Não caiu jurisprudência nem doutrina nessa prova. A grande questão foi a escolha dos temas, né? Temas muito queridos pela Defensoria Pública, por todas as defensorias públicas, como responsabilidade civil do Estado, não foram cobrados. Não foram cobrados. Foram cobrados temas como questões orçamentárias da Lei Complementar 101, é, lei de concessão de serviço público, mas não aquela parte inicial que cai mais, a parte final que fala da extinção, de encampação, caducidade, da concessão. Temas relativos, temas até importantes, mas que não são do cotidiano da Defensoria Pública, como improbidade administrativa. Fazia muito tempo, e eu parei para ver isso, há muitas provas que não caía improbidade administrativa, voltou a cair. Então, a gente tem que tomar algum tipo de cuidado, né? Eu sei que é muito mais importante estudar responsabilidade civil do Estado e a jurisprudência dos tribunais superiores sobre isso do que ficar lendo lei orçamentária. Mas talvez, né, em uma outra prova FGV, porque eu acho que não vai ser a tônica das provas FCC ou de banca própria. No caso de uma próxima prova FGV, é interessante passar os olhos nessas leis mais exóticas, digamos assim. Mas o que me chamou a atenção pessoalmente, vocês vão ver aqui, nenhuma questão. Espero que vocês estejam vendo o slide, né? É meio difícil sim gravar a aula porque não tem ninguém para me falar se está tudo certo, mas acho que está certo. A grande questão aqui que eu achei interessante é o seguinte, não caiu jurisprudência na prova. É muito raro isso acontecer, principalmente quando a gente fala de 6 questões. E tiveram questões daquela de, e tem um correto, tem dois corretos, e tem três corretos. Então, só uma prova só letra da lei, assim, só lei seca, chama muita atenção, assim, e depõe contra a banca, o examinador. Mas nosso trabalho aqui é corrigir. E já indico para vocês que, pelo fato de ser uma prova muito legalista, não temos, infelizmente, é, abertura para recursos, nem de mudança, nem de anulação do gabarito. Vamos lá, começando pela questão 11. O governador do estado Alfa, visando a efetivação de direitos fundamentais sociais em benefício da coletividade e, ao mesmo tempo, buscando agir com responsabilidade fiscal, solicitou à sua equipe o fornecimento de informações detalhadas sobre a saúde financeira do ente federativo, em especial sobre a dívida pública consolidada ou fundada e sobre a dívida pública mobiliária. Ah, Cuidado com esses essas duas definições aqui, tá? Que a questão vai girar em torno disso. Buscou também detalhes sobre a viabilidade de se refinanciar a principal, perdão, da dívida mobiliária. De acordo com a narrativa, considerando as disposições da Lei Complementar 101, que é uma das leis de responsabilidade fiscal, avalie as afirmativas a seguir. Beleza. Aí nos 3 itens, ele dá uma definição do que é dívida pública consolidada ou fundada, dívida pública mobiliária e a forma de refinanciamento dessa dívida pública mobiliária. Só que ele comete uma maldade aqui.
né? Além de você pegar uma lei bem diferente, você simplesmente troca as definições. É o que ocorreu aqui no item 1 e 2. A dívida pública consolidada, aqui do nosso item 1, ela não é a dívida representada por títulos emitidos pela União, pelo Banco Central, estados ou municípios. Não tem nada a ver com isso. A dívida pública consolidada, conforme artigo 29.1 da Lei Complementar 101, é aquela integrada por obrigações financeiras do ente da federação, que são assumidas em virtude de lei, contrato, convênio, tratado, e da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. Não tem nada a ver com título mobiliário. Título mobiliário trata-se da dívida pública mobiliária, que é aquela, perdão, disposta no artigo 29, inciso 2º da Lei Complementar 101, que fala sobre os títulos emitidos pela União, Banco Central, estados e municípios. Portanto, seu examinador, nada mais, nada menos, ele simplesmente trocou as definições, por isso que o item 1 e 2 é, automaticamente já estão errados. O item 3 está certo, e ele é, conforme vocês vão ver, é a tônica, como eu disse, uma cópia do artigo 29, parágrafo 4º dessa Lei Complementar 101, que fala que o refinanciamento do principal da dívida mobiliária não excederá, ao término de cada exercício financeiro, o montante do final do exercício anterior, somado ao das operações de crédito autorizadas no orçamento para este efeito e efetivamente realizadas, acrescidos de atualização monetária. Basicamente, aqui para tentar traduzir o latim aqui. É, no refinanciamento da dívida mobiliária, eu não posso ficar acumulando dívidas de anos anteriores, né? Então, para refinanciar, eu tenho que observar essa restrição, que é uma restrição colocada pelo parágrafo 4º aqui do artigo 29. Portanto, minha gente, o único item correto é o item 3, o que nos leva ao gabarito como a letra A, apenas o item 3 correto. Questão 12, falando sobre caducidade de concessão do serviço público, tema regido pela Lei 8.987 de 95, e aqui pedia o item, alternativa incorreta. Novamente, eu vou fazer um joguinho de ler o item e vou passar para a explicação para vocês verem que é tudo copia e cola. O processo administrativo de inadimplência não será instaurado antes de ter sido comunicado à concessionária detalhadamente os descumprimentos contratuais previstos na legislação de regência, dando-lhe um prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas e para enquadramento nos termos contratuais. Esse item está correto. No que se refere à caducidade da concessão, é uma forma de extinção da concessão, só que ela não é uma extinção automática. Quando a administração pública observa que está ocorrendo um erro, um descumprimento contratual, e ela quer a caducidade dessa concessão, ela, antes de tudo, tem que notificar a empresa e dar um prazo razoável, né, para que a empresa entre nos eixos, para que ela volte a cumprir adequadamente com as disposições contratuais. É o que dispõe, mais ou menos, o nosso artigo 38, parágrafo 3º da Lei Complementar 8.987. Ele fala exatamente isso, né? Que vai ser dado um prazo para que a empresa corrija as falhas, né, e transgressões apontadas para o enquadramento nos termos contratuais. Agora vamos para o item B. Também está correto, tá, gente? A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente, dentre outras hipóteses, quando o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço. É exatamente o que dispõe o nosso artigo 38, parágrafo 1º, inciso 1º. O parágrafo 1º ele dispõe de um rol de possibilidades de caracterização
dessa inadimplência contratual. E a primeira hipótese é essa, né? A prestação inadequada do serviço. Diante de parâmetros, de qualidade do serviço, a administração pública observa que a empresa não está cumprindo com a disposição contratual de prestar um serviço adequado, né? Portanto, item correto. Item C. A caducidade, ao ser declarada, não criará qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com empregados de concessionária para o poder concedente. É exatamente isso. A lei ela cria uma exclusão de responsabilidade do poder da administração pública, perdão, quando ocorre a caducidade da concessão. Nesses casos, a administração pública ela não vai herdar as obrigações que a empresa privada possui em relação a terceiros, obrigações trabalhistas, por exemplo. Nesse caso, a legislação no artigo 38, parágrafo segundo, perdão, parágrafo segundo não, perdão, parágrafo sexto, exatamente ela não gera qualquer tipo de responsabilização, né, da, da administração pública nesses casos. Entender que aqui é o nosso probleminha. A caducidade será declarada por meio de lei autorizativa específica de iniciativa privativa do governador do estado de Pernambuco, após prévio pagamento de indenização devida, observado contraditório e ampla defesa. Tirando aqui esse contraditório e ampla defesa que o seu examinador colocou só para confundir vocês, tá? A definição não é de caducidade, é de incampação. A incampação ela está prevista no artigo 37 e é exatamente isso. Ela ocorre por meio de lei autorizativa depois do pagamento de indenização. Veja, na incampação não há observação de desrespeito contratual. Simplesmente a administração pública, pelo seu interesse, ela não quer mais que aquela empresa possua concessão. Ela quer, ela mesma, diretamente fazer o serviço público. Assim, ocorre a encampação, que é diferente da caducidade. A caducidade pressupõe, digamos assim, um desrespeito contratual e também pressupõe o quê? Um procedimento administrativo que garanta ampla defesa e contraditório é o que dispõe o nosso artigo 38. Então, o seu examinador, ele, de novo, ele quis fazer uma inversão, né? Uma confusão em definições, o que gera o item errado. E a declaração da caducidade da concessão deve ser precedida de verificação da inadimplência da concessionária em processo administrativo. É exatamente o que dispõe o artigo 38. Assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório. É exatamente isso que está no artigo 38, parágrafo segundo, no caso. É um procedimento administrativo que garante ampla defesa e contraditório. Portanto, o item incorreto que deve ser assinalado é o item D. Vamos lá, questão 13. Em março de 2024, João, agente público do município Alfa, agindo com dolo, frustrou a ilicitude do processo seletivo. Cuidado com esse verbo, frustrar a licitude do processo seletivo. Implementado para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, acarretando perda patrimonial efetiva e gerando lesividade relevante ao bem jurídico tutelado. Qual é o ato de improbidade? Essa questão é dividida em dois, né? Qual o ato de improbidade e relativo ao bem de família? Primeiramente, qual que é o ato ímprobo que ele cometeu? Ele agiu dolosamente para frustrar a licitude do processo seletivo, causando, é, causando perda patrimonial efetiva à administração pública. Se tem perda efetiva, tem o quê? Tem prejuízo. Se é prejuízo, a gente está diante de um ato de improbidade, de prejuízo ao erário, que é disposto no artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa. Mas vamos lá, porque tem uma observação aqui importante.
E assim sendo, o Ministério Público ingressou com ação de improbidade administrativa em detrimento do referido servidor, sendo certo que o juiz competente, além de receber a petição inicial, decretou a indisponibilidade dos bens do réu. É possível, é, a lei permite a indisponibilidade dos bens, mas, segundo a inovação de 2021, você tem que comprovar a urgência, né, dessa, desse pedido de indisponibilidade. Não é simplesmente a presunção que ele cometeu o ato, como era anteriormente. Preocupado, João procurou a Defensoria Pública, sustentando inclusive que o seu único imóvel residencial doado 10 anos antes pelo seu pai foi tornado indisponível. Olha, bem de família. É possível você tornar indisponível um bem de família na ação de improbidade administrativa? E a resposta já é de bate-pronto, não. É o que dispõe, salvo engano, o parágrafo 16 do artigo. Do Perdão, o parágrafo quarto do artigo 16, 14º do artigo 16 da Lei de Improbidade Administrativa. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei de Improbidade Administrativa, é correto afirmar que João será responsabilizado pela prática de ato doloso de improbidade administrativa que gera prejuízo ao erário, porque frustrou a licitude do processo que gerou danos patrimoniais, perdas patrimoniais efetivas para a administração pública. É exatamente o que dispõe o artigo 10º, inciso 8º, é o copia e cola do inciso 8º. O que eu coloco aqui como uma observação e um cuidado para vocês? Que o artigo 11, inciso 5º da Lei de Improbidade Administrativa fala do ato ímprobo de desrespeito a princípios da administração pública, sobretudo quando frustra, o verbo é o mesmo, né? Em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto ou de terceiros. Aqui parece muito igual, né? Parecem gêmeos siameses, mas eles não são gêmeos. São muito parecidos, mas não são iguais. De fato, o verbo é o mesmo. Só que, no ato do artigo 10º, inciso 8º, você precisa acarretar uma perda patrimonial efetiva. Enquanto isso, no artigo 11, inciso 5º, você ofende a imparcialidade e a questão vai te trazer isso quando for necessário. Além disso, você vai precisa ter o dolo de obtenção de um benefício próprio, né, ou um benefício a terceiro. No caso, é exatamente isso que diferencia esse ato de improbidade que desrespeita os princípios da administração pública com o ato de improbidade de efetivo prejuízo à administração pública. No caso aqui, a questão propriamente já fala, né, que houve perda patrimonial. Por isso se caracteriza como o ato do artigo 10º. A segunda parte da questão, como eu já adiantei aqui, fala sobre a indisponibilidade de bens. Atualmente, você precisa comprovar, né, o dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo e também tem que ser ouvido o réu, né, ah, em 5 dias antes, de ser decretada essa indisponibilidade de bens, se possível, né, essa oitiva. Só que o parágrafo 14º, como eu disse, veda a indisponibilidade do bem de família. É a proteção do bem de família no direito administrativo sancionador. Obviamente, há a exceção que a lei dispõe se for comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida. Daí, nesse caso, é possível a indisponibilidade. Só que a questão se protege aqui, né? A questão fala que foi o único imóvel residencial do réu, que foi doado 10 anos antes pelo seu pai. Portanto, a gente pode concluir que não tem relação com o ato de improbidade em si. E não é fruto de nenhum ilícito. Assim, vai gozar do benefício, né, da proteção do bem de família. Apenas para fins de ter certeza que vocês vão aprender algo para o futuro também, que pode cair em outras provas. Esse requisito da urgência, ele está sendo muito debatido na jurisprudência. E o STJ ele definiu já no começo do ano passado, né, e vem definindo assim, que essa demonstração do requisito de urgência para indisponibilidade é
ela se aplica, né, aos processos já em curso. Ele tem uma aplicação imediata porque é uma norma eminentemente processual. Antes disso, antes da Lei 14.230, que mudou diversos tópicos da Lei de Improbidade Administrativa e esse ponto específico, não tinha essa obrigação de comprovar o risco. Basicamente, você tinha que gerar uma presunção ou uma percepção de que o réu de fato tinha cometido o ilícito e o magistrado, daí, a partir disso, é, decretava a indisponibilidade dos bens. Atualmente é muito mais gravoso, demanda uma, uma fundamentação muito mais profunda e também, em regra, o contraditório do réu. Mas isso é só uma questão anexa aqui ao nosso tema. Portanto, o item correto é o item C, o gabarito. 14. É, fala sobre. Agora a gente sai da improbidade administrativa, mais ou menos, porque a gente tá falando, vai falar da Lei 12.846, que trata sobre ilícitos cometidos, sobretudo por pessoas jurídicas contra a administração pública, né? A sociedade empresária Alfa tomou conhecimento de que foi instaurado um processo administrativo para apuração da responsabilidade da entidade privada, que será conduzido por uma comissão designada por uma autoridade instauradora e composta por dois servidores estáveis. Os sócios da sociedade empresária Alfa, que passa por uma crise econômico-financeira, tomaram conhecimento de que a sociedade é acusada de praticar ato lesivo à administração pública do Estado de Pernambuco, por ter oferecido diretamente vantagem indevida a um agente público. De acordo, com a narrativa, e aí dispondo no que se refere à Lei 2.846, avalia as afirmativas a seguir. De novo, copia e cola, né? Para surpresa de zero pessoas. O item 1, ele, ele tá incorreto, né? Porque ele fala que o ente público, por meio de seu órgão de representação judicial, perdão, o item 1 está correto. O ente público, por meio de seu órgão de representação judicial equivalente, a pedido da comissão, poderá requerer as medidas judiciais necessárias para a investigação e o processamento das infrações, inclusive de busca e apreensão. É exatamente o que dispõe o artigo 10º, parágrafo 1º dessa lei. É a possibilidade por meio de representação judicial, requerer medidas constritivas, né, para investigação, né, tipo, como busca e apreensão. O item 2 por sua vez, está equivocado, né, e aqui, detalhe do detalhe, né, a comissão deve concluir o processo no prazo de 180 dias. Esse prazo está certo, contados da data da aplicação do ato, da publicação, perdão, do ato que a instituiu. E ao final, aplicar de forma motivada a sanção. Não é ela que aplica a sanção. O artigo 10º, parágrafo 3º, fala exatamente tudo isso, só que no fim, fala que essa comissão ela apresenta um relatório sobre os fatos apurados e eventual responsabilidade da pessoa jurídica. Ela sugere de forma motivada a sanção a ser aplicada. Ela não aplica a sanção em si. Também é uma pegadinha grande, né? E o item 3 também está errado, porque o prazo para a conclusão do processo administrativo de responsabilização pode ser prorrogado mediante fundamento da comissão. Nossa, cadê o erro aqui, né? É muito comum o procedimento administrativo ser prorrogado, não tem problema nenhum aqui, teoricamente. O problema é quem fundamenta essa prorrogação. É a autoridade instauradora, não é a comissão. É o que dispõe aqui o artigo 10º, parágrafo 4º. Pegadinha das mais sinistras, assim, é detalhe do detalhe, muita gente boa, muito boa, errou essa questão por bobagem. Portanto, o gabarito é a A. Apenas o item 1 está correto. Penúltima. Agora a gente vai falar de licitação. É algo das questões, eu acho que é uma com um viés defensorial, ironicamente, que poderia ser respondida mesmo se a pessoa não soubesse exatamente a definição que estava na lei. Mas mesmo assim, temos algumas observações a serem feitas.
Com o objetivo de efetivar os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, a administração do Estado de Pernambuco pretende contratar entidade privada sem fins lucrativos para implementar o programa Cozinha Solidária, que tem como finalidade promover políticas de segurança alimentar e nutricional, além de efetivação de direitos sociais, de resgate social e de melhoria da qualidade de vida. Sobre a licitação, considerando as disposições da Lei 14.133 de 2021, assinale a alternativa correta. Contrato de instituição para implementar o programa Cozinha Solidária. Ele é o quê? É uma contratação direta, só que ela é direta porque a licitação ela é inexigível ou ela é dispensável? E aqui é a grande dúvida. E depois, há um limite desse valor de contratação, de implementação ou não? O nosso artigo 75, que trata sobre licitação dispensável, tem uma das suas hipóteses, no inciso 18, a possibilidade de contratação direta de instituição sem fins lucrativos para a implementação do programa Cozinha Solidária. É exatamente o que é a nossa questão. Mas o que é licitação dispensável? No que ela se diferencia da inexigibilidade da licitação? Ambas são contratações diretas, tá? Só que na licitação dispensável, a própria lei, ela faculta a administração pública, né? No rol taxativo do artigo 75, se você for ler, teoricamente, é possível ocorrer ah, a licitação, porque teoricamente há uma possibilidade de combate entre os possíveis licitantes. A questão aqui é que, por questões de interesse público mesmo, é muito mais eficiente contratar diretamente uma instituição sem fim lucrativo, no caso aqui específico, porque eu quero garantir o mais rápido possível essa segurança alimentar, que é um direito social, um direito fundamental. Então, eu passo um pouco por cima dessa necessidade de garantir a concorrência da licitação, com vistas a proteger um bem jurídico superior, que é a dignidade da pessoa humana. Então, por isso que a gente tem uma licitação dispensável. Ela não é inexigível, porque na licitação inexigível, a competição ela já é por si só inviável. E é o que dispõe o nosso artigo 74 da nova lei de licitações. Eu sempre recomendo a leitura do artigo 74 e dos incisos do 75, porque são hipóteses muito próximas uma da outra, né? Mas por escolha política, algumas foram consideradas licitação dispensável e outra de inexigibilidade de licitação. O que vocês têm que saber aqui é implementação do programa Cozinha Solidária é licitação dispensável. E no inciso 18 aqui, não tem uma limitação orçamentária de um máximo de contratação de R$ 100.000, por exemplo. Esse limite máximo de R$ 100.000 está no inciso primeiro do artigo 75, que é na contratação de bens e relativas à construção civil, salvo engano. Não tem nada a ver com o programa Cozinha Solidária. Por isso que a gente está diante de uma hipótese de licitação dispensável e de que não há um valor máximo de contratação, né? Portanto, é o gabarito, é o item B. Vamos para a nossa última questão dessa prova muito agradável. A Organização da Sociedade Civil Nino, ou seja, uma OSC Nino, que busca diuturnamente promover e defender os direitos humanos, apresentou proposta ao Estado de Pernambuco para que este avalie a possibilidade de realização de um chamamento público, objetivando a celebração de parceria. Como a proposta observou os requisitos legais, a administração a tornou pública e instaurou o procedimento de manifestação de interesse social para a oitiva da sociedade sobre o tema. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei 3.019 de 2014, que é a lei que fala das organizações da sociedade civil, avalie se os itens são verdadeiros ou falsos. De novo, também,
uma cópia da nossa Lei 3.019. No caso aqui, o item 1, ele é falso. Por quê? Ele fala que a realização do procedimento de manifestação de interesse social implica a execução do chamamento público, de forma a evitar o comportamento contraditório por parte da administração. Não é nada disso que a lei fala. A, a lei garante uma liberalidade à administração pública, né? O artigo 21 caput fala exatamente isso, que a realização do procedimento de manifestação de interesse social, e esse procedimento é o procedimento prévio ao chamamento, né? Não implica necessariamente na execução do chamamento público. O que acontece de acordo com o interesse da administração. Na realidade, esse chamamento ele pode ocorrer mesmo sem a manifestação, esse procedimento de manifestação de interesse social. Ele é prescindível diante do chamamento público. Por isso que o item 1 está equivocado. Item 2. Como a organização da sociedade civil Nino propôs a instauração do procedimento de manifestação de interesse, ela não poderá participar do chamamento público. Não. A lei, preocupada com essa possibilidade de limitação factual, ela permite sim que o ente que tenha proposto ou participado desse procedimento de manifestação do interesse social, posteriormente participe do próprio chamamento, né? É o que dispõe o artigo 21, parágrafo 2º, que a proposição ou a participação no procedimento de manifestação de interesse social não impede a organização da sociedade civil de participar do eventual chamamento público subsequente. Interessante também, né? Não tem esse tipo de limitação que a questão quis mostrar que tem. O item 3. É vedado condicionar a realização de chamamento público ou a de parceria a prévia realização do procedimento de manifestação de interesse social. É exatamente isso. Até se liga à primeira questão, né? É prescindível, né? E não pode, inclusive, condicionar a realização do chamamento posterior ou a celebração de uma parceria posterior a este procedimento de manifestação de interesse social anterior, porque isso gera uma burocracia a mais. A administração pública pode gerar, portanto, uma morosidade maior no firmamento dessa parceria e acaba, portanto, gerando um novo tipo de até impeditiva à administração pública que possui seu grau de discricionariedade no que se refere ao fechamento de parcerias com esses entes, com essas organizações da sociedade civil. Portanto, é o que dispõe o artigo 21, parágrafo 3º, que impede e veda, né, o condicionamento, o condicionamento da realização do chamamento público ou da celebração da parceria à prévia realização do procedimento de manifestação de interesse social. Portanto, item 1 e 2 falsos, item 3 correto, verdadeiro. O nosso gabarito aqui não está aqui no slide, mas o gabarito é a alternativa B. É isso, gente. 6 questões muito divertidas, só que não. Como vocês puderam ver, questão de letra seca de lei é complicado falar sobre isso, mas infelizmente é a tônica de alguns concursos públicos de algumas bancas organizadoras. O que me chamou a atenção, e eu falei aqui no começo, que a gente não teve jurisprudência, nenhum tipo de jurisprudência. O que demonstra que o seu examinador quis fazer uma prova fácil para ele corrigir, para que não houvesse abertura para modificação ou anulação de gabarito, que de fato não tem. Mas é isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, que vocês precisarem, é só mandar mensagem para mim no meu Instagram, no @guilhermewmilani, que eu vou tentar responder o mais rápido possível. E do fundo do meu coração, eu espero que, apesar dessa prova de direito administrativo, vocês consigam, ter passado para a segunda fase. Eu vi muita gente um pouco até chateada, desesperada com tudo que aconteceu, principalmente nessa prova de administrativo e também um pouco na de constitucional. Mas, gente, são os desafios, são as dores do crescimento e vocês estão crescendo. E o crescimento não é homogêneo, tá, gente? Pode parecer que vocês vão tirar vocês acham que vocês vão tirar uma nota menor
do que provas anteriores da Defensoria Pública, mas isso não quer dizer que vocês pioraram. Isso só quer dizer que crescer dói. E vocês estão enfrentando esse desafio. Não desanimem, fiquem de luto por esses dias, mas voltem a estudar, porque a prova da Defensoria Pública do Amazonas já está batendo na porta. E é uma prova FCC, é uma prova defensorial de fato. Não acho que vai ser essa, essa prova exótica aqui, no mínimo, da FGV. Então é isso, gente. Um abraço e até a próxima.